Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Sê pastor das minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque ele perguntou pela terceira vez se era seu amigo. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo amarrava teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te porá ao cinto e te levará para onde não queres ir. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Hoje nós temos a alegria de ter aqui conosco o Padre Carlos Augusto, conhecido como Padre Augusto, que esteve aqui no meio de nós ainda como seminarista. E ele volta hoje como sacerdote para nos falar sobre esse tema importantíssimo, dando sequência ao nosso centenário, que é precisamente o Espírito Santo como protagonista da missão no discurso do apóstolo Pedro. Lamentamos a falta, a ausência do nosso diácono Gilson, que está ausente por motivo superior de trabalho, mas com certeza está unido conosco por meio da oração. Então vamos, eu peço uma salva de palmas de acolhimento. E missão, esse jubileu que, por todos nós, de modo particular por vocês, é tão esperado. A proposta do tema desta terceira noite, o Padre Bento já evidenciou, o Espírito Santo protagonista no discurso de Pedro. Primeiro porque a nossa paróquia ela é dedicada
ao Espírito Santo, que já no Evangelho do domingo passado, não ontem, domingo anterior, ele aparece sendo chamado de defensor. E, de modo particular, na próxima semana, toda a igreja do mundo inteiro celebrará essa festa, mas ninguém deve celebrá-la com maior júbilo do que esta paróquia, já que ao Espírito Santo ela é dedicada. E o Evangelho que nós acabamos de ouvir, a narrativa de João, capítulo 21, do 15 a 19, nos ajuda a compreender que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, tem uma resposta muito positiva à pergunta de Jesus. Curioso é que por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Poderíamos nos perguntar por que 3 vezes? Acredito eu, e também alguns teólogos, que para apagar, anular as outras 3 vezes em que Pedro negou a Jesus, certamente por medo. Na perspectiva do Espírito Santo, protagonista da missão, nós entendemos que toda a narrativa dos Atos dos Apóstolos, toda a sua estrutura e o seu conteúdo se apresentam com a característica da universalidade da missão no testemunhar a boa nova, isto é, a palavra de Jesus. O Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos é concebido como protagonista desta grande missão. Pedro toma a citação de Joel, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, para falar da efusão do Espírito Santo. Para ele, a efusão do Espírito se estende a todos os membros do povo de Deus, sem discriminações, nos diz Atos dos Apóstolos 2, versículo 17. E se essa efusão do Espírito se estende a todos os membros do povo de Deus, sem discriminações, estendeu-se também ao coração de Pedro e estende ainda hoje ao coração de cada um de nós. Por isso, todos nós somos portadores desta grande graça que é o Espírito Santo de Deus. Já no discurso de Jesus ontem, de despedida, a sua ascensão, nos dá a certeza de que ele não nos abandona. Ele vai para junto do Pai, mas 8 dias depois ele retorna na forma do seu Espírito. E essa capacidade profética de entender a Escritura e de comunicar a palavra é dada a todos nós por esta mesma graça, por este mesmo conhecimento, por essa mesma realidade chamada Espírito Santo. Segundo a concepção de Lucas, Pedro argumenta que a ressurreição de Jesus entra no projeto histórico do Pai, projeto que anuncia a ressurreição do Messias. Deste modo, a ressurreição de Jesus torna-se realidade e corresponde à promessa profética de Deus, nos diz Atos dos Apóstolos 2, versículos 22 e 23. Sendo assim, o Espírito que unifica mobiliza os povos elencados no discurso de Pedro. A concepção universal da ação do Espírito em Atos é uma referência à humanidade dispersa e dividida, depois da tentativa de construir um imperialismo religioso político. Nós podemos perceber essa realidade em Gênesis 11, de 1 a 9, quando da construção daquela grande torre para chegar ao céu, era o desejo de alguns homens e mulheres, e por conta disso o Espírito Santo ali transforma as línguas de modo que eles já não conseguem mais se comunicar e a torre fica inacabada, conhecida como Torre de Babel. Todo mundo bem catequizado. Pedro oferece a síntese mais rica da interpretação cristã primitiva da ressurreição, com a exaltação e glorificação de